Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Drop it low, what's up? Drop it low, what's
Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Conexão ABC é um oferecimento de Lara Central de Tratamento de Resíduos. Somos Lara, cuidamos do seu mundo. A Eco TV está mais perto de você. Queremos te ouvir. Envie sua denúncia para o nosso WhatsApp 11 2379 4733. Ice Film Car Wash, nós temos tudo o que você precisa para lavar o seu carro. Nós temos lavagem completa, lavagem de bancos, polimento, vitrificação, higienização. Nós temos também o serviço de leve e trás. Nós temos um programa de fidelização para você que quer trazer o seu sonho para lavar. Para você que tem o seu carro e quer deixar ele bem cuidado e bem cheiroso, vem para esse filme. Avenida Higienópolis, número 244. Posto Sinade, Santo André, Avenida Higienópolis, número 244. Nosso WhatsApp, 96775-1094. 96775-1094. Ice Film Car Wash, nossa equipe é nota 10. Excelência, atitude e responsabilidade. A Lara Ambiental é uma empresa comprometida com a construção de um mundo melhor e mais sustentável. A destinação e o tratamento adequado de resíduos, aliado a investimento constante em tecnologia e infraestrutura, faz com que possamos juntos transformar seu mundo. Somos Lara, transformamos ao seu redor. (19 de dezembro, quarta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo e a cores, aqui pela tela da sua Eco TV, com o nosso Conexão ABC. Hoje, preparamos aquele esquenta, só que os nossos convidados estão presos no trânsito. Estão presos em algum ponto entre Ribeirão Pires e Santo André. Mandaram mensagens. Mas tudo indica que teremos aqui hoje a participação do novo comando da OAB de Ribeirão Pires, que é o presidente eleito, o Ricardo Abu, e o vice na chapa, que é o Felipe Bastos, estão a caminho
Enquanto eles não chegam, até porque tenho aqui até às 19h30, até às 7h30, para colocar muito assunto na pauta, então vamos colocar alguns assuntos. E eu começo aqui destacando a situação do prefeito Átila Jacomussi, já que o Gilmar Mendes deve mais uma vez julgar o pedido aí de liberdade do prefeito de Mauá. Quem traz as informações é ele, Marcos Fidelis. Acompanhe. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vai julgar pela segunda vez um pedido de liberdade do prefeito Átila Jacomussi, preso pela Polícia Federal. A informação já consta no site da corte. Em junho, Gilmar Mendes foi quem concedeu um habeas corpus para que o prefeito respondesse em liberdade o processo de investigação feito pela Polícia Federal. Átila foi preso em maio deste ano durante a Operação Prato Feito, que apura irregularidades nos contratos de merenda. No último dia 13, Átila Jacomussi foi preso no desenrolar da Operação Prato Feito. Esta agora chama-se Trato Feito e investiga supostos pagamentos de mesadas a vereadores da cidade de Mauá por parte de empresas que prestam serviços à administração pública. Eu moro lá no clube, infelizmente as ruas lá são meio abandonadas, infelizmente a prefeitura não está fazendo uma boa manutenção. Por enquanto a gente espera uma melhora, mas só que a gente vai ver para o futuro governo, mas só que está difícil por enquanto. É a voz do povo, é a voz do peito. Salve, prefeito! Boa tarde, prefeito Paulo Serra. Sim, nós precisamos de muitas coisas, mas eu quero deixar um pedido especial para o terceiro setor, especificamente para a nossa ONG, que é o Instituto Paulista de Educação em Saúde. Desde o dia 10 de novembro de 2017, que nós estamos tentando falar com a primeira-dama de Santo André, a senhora Ana Carolina Serra, sobre a nossa ONG. E com o senhor também, prefeito. Nós estamos tentando falar sobre as condições que nós estamos atravessando, sobre o terreno que nós solicitamos para a Prefeitura Municipal de Santo André, para a construção da nossa sede aqui na região. É a voz do povo, é a voz do peito. Salve, prefeito! É o Conexão ABC nas ruas, nas praças, nas avenidas, falando com a população. E agora sim, olha aqui no nosso estúdio, OAB eleita para o comando lá em Ribeirão Pires. O presidente eleito aqui, Ricardo Abu. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite e tudo bem, graças a Deus. Eu que agradeço. E ao lado dele, o vice, né, que vai ajudá-lo a comandar a OAB lá em Ribeirão, Felipe Bastos. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Muito obrigado aí. Pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, sejam bem-vindos. Minha gente, o trânsito é isso, né? É inacreditável. É muito difícil o trânsito, né? É até uma redundância falar isso. A figura complexa o trânsito. É. Porque nós estávamos conversando, né, Ricardo? Tem pontos que você imagina que não tem trânsito, tem, e outros que não tem. É incrível. Na verdade, a gente tem que se programar bem antes agora. Não tem bem jeito. Antes, não tem jeito. O ABC tá complicado, viu? Não tem jeito. Mas, Ricardo Abu, começa aqui falando dessa vitória, dessa eleição na OAB de Ribeirão Pires. Nós acompanhamos aqui as eleições nas OABs, nas seccionais das 7 cidades do ABC. Né, vocês não vieram aqui assim que terminou a eleição, mas nós destacamos aqui, acompanhamos. O pessoal de Santo André veio aqui, a Tartuce, mas nós tivemos um acompanhamento aqui da OAB, já que a OAB é uma entidade muito importante, eu sempre falo isso. A OAB tem um papel cidadão. E sempre que possível é muito importante a mídia, a comunicação, dar esse destaque à OAB quanto entidade, não é verdade? Sim, sim. Eu me sinto lisonjeado, evidentemente, por ter sido reeleito, né? Aqui a função de presidente aqui da subseção de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, agora com uma diretoria um pouco mais reformulada, alguns membros continuaram, mas que o Dr. Felipe Bastos está entrando aqui como vice-presidente, pelo grande trabalho que desempenhou. Né, e aproveitar esse momento para agradecer todos os advogados inscritos em Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, pelo voto de confiança, de apoio que deu na nossa chapa. Certo. E principalmente pela
pela margem que tivemos, praticamente 87,5% dos votos, isso que mostrou que nós estamos no rumo certo, né, para continuar esse trabalho. Então, o meu sentimento hoje é de gratidão a esses advogados e de saber que a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Felipe, qual que é a expectativa aí deste comando aí, como disse, segue e com novidades aí na chapa, na direção, né? E você, né, desta vez agora fazendo parte aí deste comando, qual que é a expectativa? Bom, na verdade é o seguinte, a gestão já vinha de uma grande excelência, né? A nossa ideia é dar continuidade e pautar em projetos novos, principalmente voltados aos jovens advogados, né? Continuar, nós fizemos muito cursos, eu não participei diretamente da diretoria, mas eu tive o prazer de ser convidado pelo Dr. Ricardo para participar da Comissão de Direito do Trabalho. Então, nós tivemos aqui bastante eventos, bastante palestras, bastante cursos para poder capacitar o advogado, entendeu? Então, a nossa ideia aqui, lógico, junto com o presidente, junto com o restante da diretoria, é trazer mais cursos, mais palestras, voltar mais para o advogado, na defesa da prerrogativa dos advogados também. A nossa pauta também é muito voltada nisso, né? Que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo de estabilidade jurídica, é defender as prerrogativas do advogado. Claro. O Ricardo Abu, e a questão das comissões, que é um assunto que sempre que eu converso com alguém, né, que está na presidente da OAB, até advogado mesmo que milita, né, que faz parte aí, que é mais engajado na questão da OAB, falar de comissão, acho que é a grande pauta, né? É um assunto que não pode faltar numa entrevista. Eu gostaria que você falasse para mim o que você pretende trazer de novidade nesse trabalho, de manter, expectativa, a sua análise aí sobre as comissões. As comissões da OAB, na verdade, sempre tiveram um espaço muito expressivo na OAB de Ribeirão Pires, né? Até porque a gente entende que o trabalho começa nas comissões. A diretoria, praticamente, ela só faz aquele papel realmente sendo redundante diretivo, mas as coisas acontecem nas comissões que fazem os cursos, chamam palestrantes, fazem projetos sociais, culturais. Então, assim, tanto que a nossa chapa à disposição dela hoje é formada por eu como presidente que estava já no anterior, e todos os outros membros são presidentes de comissão. Então, todos eles tiveram muita representatividade e fizeram um trabalho que lhes dignificou chegar a esse cargo de diretor da OAB. Então, a nossa ideia sempre foi de dar espaço para o advogado que quer trabalhar, de respeito aos advogados e, principalmente, de fazer. E, nesse contexto todo, as comissões, sem sombra de dúvida, são muito importantes, né? E o Dr. Felipe aqui é exemplo, ele preside, ainda estamos nesse mandato, a Comissão de Direito do Trabalho, e fez um trabalho irretocável, né? Que legal. Não é à toa que ele foi convidado a ser vice-presidente aqui, além de amigo e pessoa que a gente tem muito respeito e admiração. Muito bem. Você se conhece lá já de longas datas? De algumas décadas de contato? Como que é? Você quer falar? Tanto faz. Ribeirão Pires. Começou na faculdade? Como é que foi? Não fizemos faculdade juntos, até porque eu sou um pouco mais velho que ele. Mas assim, Bem mais, Mas assim, na verdade, Ribeirão Pires é uma cidade que ainda tem alguns resquícios de interior, e a gente dificilmente a gente não conhece uma pessoa contemporânea, né, da nossa época. Somente família. Mas a gente nunca teve aquele relacionamento talvez mais, né, sim, assim, sim. Vamos ter um íntimo, contato maior ter mais agora, através da advocacia. Da advocacia. Onde nos conhecemos, e aí, logicamente, foi uma coisa natural, empática, que a gente começou a fazer trabalho junto, fizemos uma pós-graduação juntos. Fizemos uma pós, fizemos uma pós. 2011, uma pós-graduação, fizemos juntos. Direito previdenciário, então aí começou o envolvimento na OAB, aí acabou sacramentando essa amizade. Exatamente. Que legal. E demos continuidade agora aí, não somente na amizade, auxiliando também no aspecto da gestão da advocacia, e pretendemos continuar. Muito bem. Olha, você pode participar. Você pode fazer parte aqui do programa, deixe sua mensagem, pergunta aqui para o Ricardo Abu, Felipe Bastos, comando eleito aí da OAB de Ribeirão Pires. E só lembrando que no intervalo, depois deste bloco, eu vou dar um destaque ambiental. O ambientalista Virgílio está aqui, o Contreiras, vamos falar aí sobre a última audiência do Porto Seco. Mas a fala agora é sobre a advocacia, sobre os advogados. E vamos ampliar um pouco agora essa pauta, até porque o pessoal está nos acompanhando aqui de outras cidades também, Santo André, Mauá, pelo canal 9 da NET, e o pessoal do Facebook aí de outras cidades também sempre de olho.
Ô, Ricardo, na sua opinião, quais seriam hoje, numa ordem de urgência, as necessidades de um advogado no Brasil? O que você acredita que hoje, olha, tem que tratar este assunto com carinho, com cuidado, porque é uma grande necessidade de quem trabalha com a advocacia? Olha, eu acho que nesse momento, assim, nós como dirigentes de OAB, como pessoas que estão ali... Presidente, olha, aquela câmera é toda sua. Como estamos aí à frente da OAB, o principal agora é criar condições de trabalho mais dignas para o advogado, então sempre priorizando a questão ética, a questão das prerrogativas profissionais, tá? E principalmente a questão do aprimoramento técnico, através de cursos, de palestras, de simpósios. Então, eu acho que, a princípio, para o jovem advogado, esse é o primeiro passo. Para a advocacia em geral, o que a gente tem que estar atento aí, lutando, é para que o advogado não perca seu espaço, principalmente em relação às prerrogativas, né? O que a gente vê muito hoje são alguns abusos, muitas vezes, do Poder Judiciário, em algumas situações, e a gente está aí para justamente ser um regulador, para colocar as coisas nos seus devidos lugares e manter os direitos e prerrogativas do advogado para exercício da profissão dele, na verdade, mantidos. E eu entendo, pelo menos, que em Ribeirão Pires a gente está num caminho certo, conseguimos ter um ambiente não hostil com os poderes. Eu acho que isso já é o primeiro passo, porque a gente vai dizer em colisão de interesses quando a gente não consegue compor, né? E hoje o que a gente vê, a onda que a gente vê, inclusive, com o novo CPC, é da conciliação, composição. Então, acho que esse diálogo institucional é o primeiro passo e muito importante. Obviamente, não surtindo efeito, a OAB tem condições e tem mecanismos para defender o advogado, principalmente nas suas prerrogativas. Muito bem, olha só, deixa eu mandar um abraço aqui para o Alexandre Clemente Trindade. Valeu, Alexandre. Doutor Ricardo, doutor Felipe, ótimos advogados. OAB de Ribeirão Pires, muito bem representada. Crava aqui o Alexandre, obrigado pela participação, Alexandre. Meu querido Miguel Negri, desejando boa noite. O Jean Rafael Petroni, parabéns, Ricardo, doutor Felipe, sucesso sempre, forte abraço. Agradeço a todos que estão assistindo. O Marcelo Felipe Sampaio, cineasta, está de olho aqui. Legal. Também o Marcelo Felipe, que aliás fez um documentário muito bacana. Já veio aqui falar sobre o documentário. Daqui a pouco eu vou trazê-lo novamente aqui para falar de cinema. Falando em cinema, falando em advocacia, fazendo um pouco dessa mistura. Ô Felipe, hoje a advocacia no geral, ela está muito pop, eu acredito, principalmente no sentido que parece que todo mundo é advogado, né? Ainda mais agora com essa questão das redes sociais. E eu tenho muitos amigos advogados, e a gente percebe até, falando na questão da grande mídia, os ministros, aquelas pessoas que estão num poder, naquela pirâmide do direito lá em cima, são figuras até pop. Tem ministro que fala mais do que um cantor de rock e fala, e muita crítica, as pessoas criticam, e a gente percebe que tem um movimento que às vezes, isso está certo, mas para atender a população, uma mídia, uma massa. Gostaria que tanto você e o presidente, o Ricardo, comentassem como é que vocês veem hoje a advocacia no Brasil, principalmente com essa onda de rede social. E a gente sabe que ser advogado é uma dedicação enorme, e tem pessoa aí que insiste em dar palpite, e muitas vezes coisas que não tem nada a ver, né? Olha, primeira questão que você levantou aí, com relação a essas... A gente fala que é a politização do judiciário, não fazendo uma crítica... Politização do judiciário, que nós estamos vendo aí muitos magistrados que, ao invés de cumprir o que se está escrito na Constituição, cumprir o que se está na lei, acaba, como você bem disse, vamos dar uma decisão para agradar. O juiz, a princípio, ele não é um agente político que está ali para... Diferentemente do Poder Legislativo, Executivo, que ele tem que atender certas demandas, ele está ali para cumprir a lei. Ele não pode dar uma decisão tão somente para aplacar ou acalmar um certo grupo de pessoas ou até a população. Doa quem doer, se a decisão vai causar um transtorno, vamos assim dizer, para ele e para a população, mas que está sendo aplicada ali, ele tem que fazê-lo, entendeu? Isso é a segurança jurídica. Então, isso nós estamos sofrendo muito, e nós sofremos isso também com relação aos nossos clientes. Poxa, por que aconteceu isso lá no Supremo? E aqui não é assim. Pô, meu amigo, mas lá, aqui fez essa decisão, não é muito adequado ao que está acontecendo aqui na prática. É bem isso, né? E essa questão você disse, a gente brinca, é o Dr. Google. Dr. Google é uma desgraça. E o Ctrl-C, Ctrl-V, Google...
Meu amigo, esse Dr. Google, alguns sites que usam, captam os processos e formatam lá, rapaz, às vezes o cliente liga de noite, olha, eu vi tal coisa, eu tô indo preso. Ele entrou lá, colocou o nome dele lá, apareceu tudo descompactado, ele não sabe ver o processo. Aí ele vai lá, ele viu uma palavra, ele entra no Google, não entendeu, te liga, olha, mas doutor, eu tô me Polícia chamando... Federal vai dar uma em casa. Colocaram aqui, pô, incapacidade, mas eu não sou louco, não, mas esse tipo de incapacidade é pro trabalho, não é assim. Então, acredito que é um peso um pouco maior do nosso fardo, que a advocacia é pesada, como você se dedica, tem que estudar, tem que ter muito jogo de cintura, e você tem que tratar a pessoa, ainda mais essas circunstâncias que acontecem. Seja a politização do judiciário, que interfere, seja o Dr. Google. Ricardo Abu, como é que vê o presidente aqui da OAB de Ribeirão Pires esse judiciário pop, a advocacia pop, para o bem e para o mal aí? Que agora com o advento da internet, redes sociais, participação digital, a gente... Toda novidade necessita de ajustes, né? Eu acho que também a gente, lógico, estamos falando da advocacia, mas creio que se fosse um médico também estaria falando isso. A pessoa vai, já digita lá e já sabe todo o diagnóstico, quais são os remédios, tá? Então, assim, a gente tem que se ajustar a isso. Talvez, muitas vezes, regrar num contrato de honorários, a questão de WhatsApp, também tem muito inconveniente, muitas vezes a pessoa te mandar uma mensagem, domingo à noite, e aí, como tá? Então, assim, às vezes a gente tem que regrar. E com relação a essa questão do pop, eu acho que é a questão também da notícia hoje, a informação que está mais à mão de todo mundo. Antes a gente tinha uma certa demora na informação para chegar e o atingimento era menor. Então hoje as pessoas acabam virando, sai a decisão lá e fica aquela situação de realmente, como você falou, um ministro do STF tá pop, tá parecendo mais astro de rock, né? Mas eu vejo assim, eu acho que é uma questão de ajuste, eu acho que a gente necessita de muita calma, muitas vezes, para resolver situações pontuais, digo, relação advogado e cliente, né? Senão tudo vira uma briga, tudo vira... E entra também muito na questão ética. Porque a hora que esse cliente teu vai procurar um colega e esse colega passa uma informação já de forma antiética, também conturba mais a relação, né? Então, acho que a relação advogado e cliente é uma relação que se baseia na confiança. E essa quebra de confiança muitas vezes é demonstrada quando o doutor Felipe colocou, quando ele pesquisa algo no nome dele, desconfiando da informação que o próprio advogado passou. Mas são situações que hoje são normais, a gente tem que saber lidar e aprender a lidar de uma maneira não hostil também. É isso aí, a advocacia na pauta do Conexão desta quarta-feira. Olha aqui a Ofélia Silva, mandou palmas, valeu Ofélia, obrigado. Obrigado pela sintonia. O João Mancuso, grande presidente, doutor Ricardo Rizik, é o sobrenome? Hiriski. É árabe, né? Apesar de ter cara de alemão, é árabe. É árabe. Cara, igualzinho de alemão. Não, é libanês. Eu pensei que era algum atacante lá do Borussia Dortmund. Meu pai é libanês, minha família. Que legal. Pai que bacana. Então agradeço a todos aqui pela sintonia. É isso aí, OAB de Ribeirão Pires. Falando agora um pouco da estrutura da OAB, como toda entidade, tem aquela questão financeira, de recursos para se manter. A OAB é uma entidade que faz muito diálogo ali com a questão da mulher, com a questão das minorias, né, de palestrantes, enfim, tem toda uma estrutura que vai também um pouco aquém da pauta do advogado, né? Eu acho que isso é bem bacana. Gostaria que o presidente comentasse sobre isso e essa questão a questão financeira para uma melhor estrutura lá em Ribeirão Pires. Tá, então a questão financeira, é até bom você me perguntar isso aí, Fábio, porque mesmo advogados, alguns têm dificuldades em entender como funciona o orçamento para a gente trabalhar na OAB. Lógico que cada subseção tem a sua peculiaridade, subseções maiores, evidentemente, têm uma receita própria, seja por estacionamento, ESA, palestras cobradas. Lá em Ribeirão Pires, na verdade, a gente fez uma situação bem diferente. Nós somos uma subseção relativamente pequena, temos hoje 530 aproximadamente advogados. Não é tão pequena, mas ainda não chega a ser uma subseção grande também. E, na verdade, o nosso orçamento lá depende exclusivamente de repasses. Né? Logicamente que há um regramento que as anuidades dos advogados revertem para a subseção, um percentual, né? Demandaria mais tempo em explicar maiores detalhes, mas a grosso modo é isso. E o próprio advogado às vezes tem dificuldade, porque acha que esse dinheiro está sendo automaticamente gerido pela diretoria da subseção. E não é bem assim que funciona. Ela vai para a seccional e a gente trabalha muito com repasse. Então, um exemplo, vamos adquirir um equipamento. Né? A gente faz o pedido para a seccional defere esse pedido e
a gente vai apresentar orçamentos, como se fosse uma licitação, né? E ela manda o valor, né, exato da compra para a gente adquirir aquele equipamento. Então, assim, a gente demanda um pouquinho mais de dificuldade do que subseções que têm um orçamento próprio e que se autogerem, também dentro de regulamentos, não é bem assim, faz como bem entender, mas a gente não tem essa estrutura financeira própria, a gente depende desse repasse da seccional, lógico, um repasse por lei, evidentemente, que os advogados pagam, a gente tem esse percentual repassado para nós. Mas é algo sempre fundamentado e sempre com uma demonstração de utilização daquela verba. E graças a Deus, bom você dar essa oportunidade, como eu disse, Ribeirão Pires jamais teve uma conta rejeitada. Ah, que legal. Seja em qual gestão for, Ribeirão Pires jamais teve uma conta rejeitada, e isso para nós é motivo de muito orgulho, né? E isso mostra a idoneidade de todos os representantes de OAB desde o início da criação da subseção. Ok, Felipe Bastos, e esta OAB aí saindo, né, sempre saindo da pauta dos advogados e também dialogando com movimentos sociais, né, questões polêmicas aqui no nosso país, questão de minorias, mulher, outras comunidades, enfim. Como é que você vê esse papel e como é que esse trabalho acontece lá em Ribeirão? Olha, a OAB ela é um instrumento muito importante da democracia. E como tal, como você acabou de dizer, ela atende também certas demandas importantes. A mulher, as minorias, nós temos a Comissão da Mulher Advogada, a Comissão de Direitos Raciais, né? Então, assim, eu vejo que ela é um papel indispensável para a instrumentalização não tão só dos advogados, como também da própria população se aderir e também ter conhecimento dos seus direitos e da base de que vai compor aí essa sociedade, entendeu? Então, eu vejo a OAB como um papel fundamental, como vem sendo, e lá na nossa subseção nós temos um papel muito importante com isso também. Nós trabalhamos muito essa questão, o presidente Ricardo pode dizer, e pretendemos dar continuidade também. Legal, que bacana. Então é isso aí, OAB de Ribeirão Pires, olha só, agradeço aqui o Amauri Dias, valeu Amauri, valeu garoto, grandes dirigentes, grandes amigos, forte abraço. Olha o Marcelo Lopes aqui, acredito que é advogado também, né, de social, aqui na foto. Parabéns, doutor Ricardo, doutor Felipe, os quais representam verdadeiramente a advocacia de Ribeirão Pires. Pessoal acompanhando aqui, os advogados de Ribeirão. Quantos lá em Ribeirão Pires? Qual o número de Então, hoje estamos com aproximadamente 537 advogados inscritos, né? É um número alto, doutor? Olha, existem subseções bem menores, mas, logicamente, subseções bem maiores. É um número ainda... Para Ribeirão Pires... Consideramos que é uma subseção ainda de pequeno porte, né? Não chega a ser uma subseção de médio porte. A gente tem aqui no ABC subseções com mais inscritos. Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão, que tem menos inscritos na região. E, na verdade, sempre é bom destacar que Ribeirão Pires, a cidade também de Rio Grande da Serra, é incluída pela subseção de Ribeirão Pires. Então é Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A subseção, na verdade, é denominada Ribeirão Pires, mas nós tratamos sempre como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Né? Mas os advogados são de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Hoje, 537 aproximadamente, né? Não todos talvez militando, alguns trabalham fora de Ribeirão Pires, mas 537. Felipe Bastos, quem está nos acompanhando agora, aquele jovem pensando em ser advogado, fase de vestibular, qual aquele conselho, qual uma dica aí para o jovem que pensa em seguir a carreira? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, acho que foi Sobral Pinto que falava, né, que a advocacia não é para covardes, né? Então ele tem que ter, primeiro de tudo, coragem. Hombridade. Coragem, porque você vai enfrentar magistrados, Ministério Público, delegados, agentes públicos diversos, INSS, você tem que ter essa como você disse, essa hombridade, essa firmeza, essa coragem. Não pode fraquejar, né? Esse é o primeiro ponto, coragem. Segundo, estudo, muito estudo. A dica, você estuda constantemente, diariamente, você precisa estar se atualizando, cada momento a jurisprudência vai mudando. Isso é outro ponto fundamental que eu vejo, é a coragem e o estudo contínuo. E a ética, que é tanto como, vamos dizer que não é uma escala aí de mais para o menos, nem por menos para o mais, são todas iguais. A ética é muito importante, ser ético com o seu cliente, ser ético com o seu colega, que é importante, ser ético com os membros que você vai atuar do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então, para mim, são conselhos importantíssimos para quem quer seguir. E depois,
por último, entender das prerrogativas, que é algo fundamental. Sabe, eu tenho uma amiga que é juíza e ela foi advogada há muitos anos e ela falou, olha, a primeira coisa que você precisa entender é as suas prerrogativas, doutor. O advogado precisa entender o direito dele. Para você entender o seu direito, para poder fazer o direito do outro. Muito bem. Presidente, algo a acrescentar aí nessa dica aí para os novos advogados? A gente tem sempre a entrega de carteira, né, para os jovens advogados. Se Deus quiser, teremos aí planejamento de fevereiro, comecinho de fevereiro. E basicamente o que o Dr. Felipe falou, a gente sempre procura falar que são esses 3 pilares, né? Primeiro, aprimoramento técnico, ética e prerrogativas. Sempre lembrando que, isso é a Constituição que fala, não somos nós, que também não há hierarquia entre juízes, promotores, advogados. Então, advogado, como o Dr. Felipe falou, jamais tem que se acovardar, muito pelo contrário, né? Ao falar com o juiz, sempre, logicamente, agindo com urbanidade, com educação. Acho que você ter prerrogativas não quer dizer que te autoriza a ser mal educado, a ser valente por ser. Então, assim, tem todo um sopesamento disso daí. E sempre que possível também contar com a OAB. Porque uma das nossas funções é estar ali para assessorar o advogado, seja ele jovem, advogado que tem mais tempo de OAB, enfim. Mas eu entendo que a advocacia, principalmente aqui em São Paulo, que eu posso falar, é o estado que a gente mais tem conhecimento, ela sempre foi muito bem representada, né? Evidentemente que nunca todos se sentiram agradados. Mas o jovem advogado, acho que se ele se pautar nesses 3 pilares que a gente coloca, aprimoramento técnico, ética e prerrogativas, ele começa num rumo certo. Bacana, que legal. Sucesso, viu? Muito sucesso aos jovens advogados, você que quer seguir a carreira. Deixa eu fazer uma comunicação aqui um tanto quanto telepática com a minha querida equipe. Lili Sam, por gentileza, minha querida Lili, o Contreiras e o Virgílio, daqui a pouco eu vou falar de meio ambiente. Vou deixar para os 10 minutos finais, 15 minutos finais do programa, porque infelizmente, né, tivemos o vilão do trânsito hoje aqui. Era para começar bem antes, era para começar bem mais cedo. Desculpas, viu? Mas imagina, já fica o convite para a próxima. Agradecer. Começo do ano aí, por favor, quero que vocês voltem para falar aí né, da OAB, de falar de direito, que aliás é aquele assunto que, até por isso que nós comentamos, essa questão pop, midiática, eu acho que nunca é demais falar sobre direito, falar sobre advocacia. Com certeza é uma das profissões que estão aí sendo muito conectadas, né, solicitadas, e é muito importante sempre trazer advogado. Quem acompanha o Conexão sabe que eu sempre gosto de convidar advogados, às vezes nem para entrevista, para comentar assuntos. Sim. Porque eu acredito que o advogado, como bem disse o Felipe, é aquela pessoa que lê não apenas o direito ali, a lei, mas o contexto da notícia, como é que está o país, como é que está o mundo. É isso mesmo, não é, Felipe? Exatamente. Nós temos que... É uma leitura ampla. Eu brinco que, com meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, para você não perder a criatividade, você tem que ler de tudo. Eu leio gibi com as minhas crianças, eu leio história em quadrinhos, fantasia, eu vou ver lá, às vezes, rótulo, a gente vai ler também. Não, vamos entender um pouquinho disso aqui, você tem que ler de tudo. Legal. Ninguém é expert em tudo, mas uma noção você tem que ter, para você entender o contexto que você está vivendo e que você está trabalhando. Muito bem, olha só, deixa eu agradecer aqui o Edemir Lunardelli, parabenizando aqui o Dr. Ricardo, o Dr. Felipe, boa sorte em todo o mandato. Deseja aqui o Edemir. Valeu, Edemir. Olha o Júlio Yamazaki. Parabéns, doutor Ricardo, doutor Felipe, boa sorte, sucesso na nova gestão da OAB de Ribeirão Pires. É o Yamazaki. Comunidade japonesa que é em peso lá em Ribeirão, né? Não tem japonês lá em Ribeirão. Japonesas, né? Não é? Minhas filhas japonesa? São mestiças. Que legal. Então, que bacana. Lá tem bastante. Lá a comunidade é forte, né? Comunidade nipônica está em peso em Ribeirão Pires. Olha o meu amigo Caio Rocha, que está em Portugal. Estamos sendo vistos pelo Caio. Ele está em algum barzinho lá no Porto, né, alguma padaria, e acompanhando o vinho, acompanhando aqui o canal. Valeu, Caio. Em breve estarei aí. Passa o endereço, Caio. Você ainda não passou o endereço. Legal a matéria de hoje. Olha, Sirley Mel perguntando aqui. Como está o mercado de trabalho para quem faz direito? Voltando um pouco aí para a questão, né? Já deu a dica, né? Para os novos advogados. Agora fala um pouco do mercado aí. Você quer falar? Olha, fica à vontade. Os dois. Ambos falam, né? Inclusive, não fugindo da resposta, né? Uma das propostas que nós temos,
trabalhar o jovem advogado na inserção do mercado de trabalho, mas não tão somente incluí-lo num escritório, porque tem muito profissional que tem aquele... Não é fácil começar e abrir seu escritório. Não é fácil mesmo, é difícil. Então, ele acaba procurando para prestar serviços ou ser empregado em algum escritório. Mas, veja bem, o mercado, posso falar, o mercado acho que não está fácil para ninguém. Nós estamos vivendo momentos de crise. Geral. Mas também nunca foi fácil. Teve momentos aí de oscilação, mas nunca foi fácil. Então, espaço tem para todos. Vai em frente. O meu conselho que eu daria, respondendo a pergunta, vai em frente. Procure sempre seu diferencial. Como nós falamos, estudo. Sair do... Isso eu acho que vale para tudo. Seja para o engenheiro, para o mecânico. Seja o diferencial. O mercado, como nós falamos, é saturado. Está difícil para todo mundo. Mas há espaço. Há espaço e se você tiver a vocação, tiver o dom e estudar, se aperfeiçoar, certamente vai ter o seu campo lá. Muito bem. Doutor Ricardo, assina embaixo aí o comentário do Felipe. Embaixo, eu acho assim, uma dica que poderia ser dada. Primeiro que o bacharel em Direito ele tem várias opções que não seria só advogado, né? Tem concurso público e tal, mas estamos falando de advogados, escolhendo a advocacia, o mercado de trabalho, lógico que está complicado como qualquer outro, mas um conselho que eu daria é o seguinte, sempre tentar fazer o estágio quanto antes na faculdade, já ir se colocando nos escritórios, né? Porque é essa bagagem que vai fazer o diferencial na hora que ele se formar. Né? E não vai cair de paraquedas no mercado, ele já vai estar no mercado, vamos dizer assim. Então, acho que essa é uma dica importante, já desde o início se dedicar ao direito e trabalhar como estagiário, obviamente, depois no quarto, quinto ano tem até o estagiário inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e nesse sentido aí já se inserir no mercado. Olha só, infelizmente eu vou ter que... vou terminar este bloco, né? Na sequência aqui vamos falar de Paranapiacaba, a construção do Porto Seco. Os doutores têm acompanhado essa questão do Porto Seco um tanto quanto polêmica, hein? Exatamente, é o que eu estou vendo. Vejo às vezes também nas redes sociais, nas conversas dos grupos, principalmente de grupos de militantes sociais, enfim. É uma grande resistência da população, né, sem tomar nenhum partido aqui, na criação desse... E também tem um outro lado que se entende do desenvolvimento, enfim. Então, tem que ser bem debatido com a população. E é por isso que eu sempre tenho destacado aqui a questão do Porto Seco. Então, olha, vou chamar o intervalo, daqui a pouco vamos falar do Porto Seco com o Virgílio e com o Contreiras. E agradeço muito, agradeço ao doutor Felipe Bastos. Desculpa aí seja bem-vindo. O nervosismo. Imagina. Ao vivo Não, jogo duro, hein? Isso. Já estão convidados. Não, muito obrigado. E o presidente Ricardo Abu, muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelo convite, que eu agradeço. E assim que receber outro convite, estaremos aqui. Olha, serão convidados, porque, confesso, acho muito legal conversar com os advogados. Sempre vem advogado de Santo André de Mauá. E vocês também já estão aí na nossa lista. Não só para falar de advocacia, debater. Acho que falar de direito é falar de política, é falar de meio ambiente, é falar de comportamento de sociedade, não é verdade? Né? Tudo que é social. É sociedade. É social. Por isso que eu falo, sempre faço questão de trazer os advogados aqui. Olha só, um rápido intervalo, não sai daí, na sequência, o projeto do Porto Seco em Paranapiacaba. Já voltamos. Excelência, atitude e responsabilidade. A Lara Ambiental é uma empresa comprometida com a construção de um mundo melhor e mais sustentável. A destinação e o tratamento adequado de resíduos, aliado a investimento constante em tecnologia e infraestrutura, faz com que possamos juntos transformar seu mundo.
Somos Lara, transformamos ao seu redor. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Relaxa. Não fique triste. Tristeza não ajuda em nada. Parece um fraquinho assim chorando. Você não é um cara forte? Guerreiro? Eu resolvo sozinho. Numa boa. É verdade, mais ou menos. A gente podia ser alegre, podia rir e não chorar, porque se você chora, você só se bota pra baixo. Faço natação, capoeira, vou começar a fazer basquete. E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Eu não tenho que ficar triste. Ficar feliz do que eu sou e o que eu sou hoje. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? E agora vamos falar do projeto do Porto Seco, o polêmico Porto Seco em Paranapiacaba, principalmente das últimas audiências. Por isso, olha só quem está aqui comigo, o ambientalista e advogado Virgílio Alcides de Farias. Tudo bem, Virgílio? Muito bem, muito paz. Obrigado pela participação. E ao lado dele, já o nosso conhecido comentarista aqui da casa, José Contreras. Tudo bem, Contras? Tudo bem, Beza, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui assessorando o especialista aqui. Um dos capa preta do movimento da vida do Grande ABC. Olha só. Ó, para começar então, o que eu separei aqui? Eu vou pedir para o Eric preparar, nós vamos mostrar agora um trecho, ô Virgílio, que foi da última audiência, que foi na Casa de Portugal, aqui em Santo André. O empresário esteve lá, né? O Jael Ravetti. Ontem, né? Segunda-feira. Foi isso. Com toda a equipe. Toda a equipe dele, que ambientalistas. montou o EIA-RIMA, Tá. né? Para apresentar para a sociedade. É um dos ritos do processo de licenciamento ambiental. Quantas horas de audiência, Virgílio? Deve ter sido umas 3 horas, não sei exatamente. 3 horas de audiência, é claro que não dá para mostrar aqui toda a audiência. Mas olha, eu separei um trecho que eu achei muito pertinente, a fala. Ela que é engenheira civil, a Raquel Varela. Vamos ver então? Na sequência, o Virgílio Contreras comentam. Raquel, muito obrigado pela presença. Ela tem 3 minutos. Obrigada, sou eu de novo. Eu vou começar reiterando que eu disse Rio Grande da Serra, que não tem o menor sentido se discutir desmatar a Mata Atlântica em pleno 2019. Quizás ameaçando o patrimônio histórico. Quizás o empreendimento poderia estar ao longo do ferro-anel em outras localizações. Quizás, como foi dito aqui cansativamente, eu disse em Rio Grande da Serra, numa estrada que tem neblina mais de 8 meses por ano. Certo? E quizás um empreendimento rodoviário, que é isso que eu quero deixar claro para todo mundo. Não é um empreendimento ferroviário, é um empreendimento rodoviário. Como o próprio empreendedor disse, chegam 90 vagões e descem 10. Os outros 80 vão parar na de Bichamas, na Índia de Biriçá e no sistema Jeep Migrantes. Sabe como eu chamo isso? De onde eu venho? Isso é um puxadinho. Isso é uma vergonha. Um país eminentemente exportador fazer um puxadinho para as exportações. A gente tinha que estar discutindo como aumentar os trilhos, como aumentar a capacidade da cremalheira, né? Como modernizar os vagões e não jogar caminhão da Vila Carioca que viria para São Paulo no sistema Jeep Migrantes, na Índia de Biriçá e na de Bichamas, tá? Aí, se o senhor Ravê me permite, eu vou fazer uma sugestão para o senhor, senhor Ravê. Eu acho lícito a sua tentativa de remunerar a sua propriedade. Ela é dada dentro da lei e o direito
propriedade ele é constitucional. Faça um motel ecológico, faça um parque ecológico, cortem a Sabesp, o Serasa, de toda a água que o senhor gera para a população de São Paulo. Mas desista desse empreendimento, porque além de tudo que eu disse, ele é ilegal. Ele não atende o plano diretor, ele não atende a lei da Pires, ele não atende a lei da Mata Atlântica, que não tem caputes e parágrafos de exceção, certo? Ele é ilegal. E só tem um jeito de ignorar ou alterar todas essas leis. Sabe como, seu Ravei? Com corrupção. Muita gente à sua volta precisa disso. O senhor não precisa disso. Eu tenho certeza que o senhor não precisa disso. Economiza um bom dinheiro com técnico, escritório de advocacia, lobista, consultor. Façam bem para a sociedade. Façam um empreendimento compatível com a região. Santo André lhe será eternamente grata. Virgília Alcides Farias, quando ela terminou a fala, ela foi te cumprimentar ali. Comenta esse questionamento da Raquel Varela. A Raquel é uma grande surpresa, uma grande satisfação da gente ter conhecido este ano, né? Aqui em Santo André. Conheci a Raquel tomando um café aqui na padaria brasileira, né? E, de repente, a gente descobriu que é um grande potencial de uma atuante no movimento social e que entendeu essa causa, se envolveu de corpo e alma no movimento SOS Paranapiacaba. Inclusive, a gente está fazendo aí, investindo, já pedi para o Júlio também, para ver se traz ela para o MDV, porque ela tem o nosso DNA, tá certo? Então, Raquel, venha para o MDV. Ô, Virgílio Contreiras, e esse vídeo aí que eu vi da Raquel, na fala dela, tanto que eu preparei até o GC, me chamou muita atenção que ela questionou o empresário falando, olha, a única maneira, eu acho que foi, na minha opinião, foi o questionamento mais forte, mais incisivo, que ela disse assim, olha, esse projeto só vai acontecer pela ilegalidade, né? Pela legalidade ele não acontece. Você que é também advogado, Virgílio, fala um pouco sobre essa intervenção dela. Olha, ela pegou na veia, quer dizer, a única forma que tem de se combater um empreendimento desse, porque existe um grande poder econômico e político que visa implantar esse empreendimento a qualquer custo, né? E a qualquer custo é dizer, olha, a legislação aqui não importa, o que importa é o que nós queremos e pronto. O plano diretor da cidade de Santo André não recepciona esse tipo de empreendimento, não só na zona turística do Paranapiacaba, não só na zona de desenvolvimento econômico compatível e de preservação ambiental, como na macrozona de proteção ambiental, que está prevista no plano diretor. Não é possível ter um empreendimento com essa grandeza de degradação na sua construção e, o que é pior, poluição de forma permanente enquanto ele existir funcionando, né? Então, do ponto de vista legal, não é possível. Até porque a própria lei orgânica do município de Santo André, lá no seu artigo 196, veda esse tipo de empreendimento no distrito de Paranapiacaba. E o distrito de Paranapiacaba vem de Paranapiacaba até o antes conhecido Parque Andréense, hoje Parque Andréense. Então, toda aquela região corresponde o distrito de Paranapiacaba, que não pode ter devastação da floresta. Agora, o Virgílio Contreiras, o que eu... Inclusive, até veio um representante, esteve aqui conosco, um representante... Me fugiu o nome, Contreiras, me ajuda aí. Ari. O Ari, que é o representante do empreendimento, esteve aqui. E uma fala que é muito usada, eu acredito que até nessa audiência, é um suposto... uma compensação. Ele é questionado, mas na compensação... Como é que você analisa essa fala de compensação no sentido de uma resposta ao desmatamento, ao que vai ficar lá de... Que a legislação, ela prevê compensação ambiental. Quer dizer, você desmata aqui e planta em outra área, né? Certo. Quer dizer, aquela região, ela é bioma da Mata Atlântica, o empreendimento está 100% dentro da zona de amortecimento da reserva da biosfera,
tanto da Mata Atlântica quanto do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que é reconhecido pela Unesco, que deixa de ser só direito ambiental brasileiro para ser direito ambiental internacional, uma vez que a Unesco reconheceu aquela região como importante para preservar, que é o homem e a natureza. Então, ela é preservada, garantida também pela lei da BIRS, tem as sub-áreas da lei da BIRS, que não permite, né, aumento de trânsito, entendeu? O empreendimento, do ponto de vista legal, ele não é possível, não é possível. Então, o que a gente está dizendo, e agora a prefeitura também está tendo esse entendimento, né, de que o empreendimento ele é incompatível com a zona, com a macrozona de preservação. É um empreendimento, por exemplo, é possível ter atividade econômica na gleba de desenvolvimento econômico compatível, desde que essa atividade econômica seja de turismo ambiental e local, e de baixo impacto ambiental. Esse empreendimento visa devastar, desflorestar 910 mil metros de floresta da Mata Atlântica e terraplanar esses 910 mil metros, né, quadrados, e depois cimentar, para receber cargas e mais cargas do interior do país, para fazer a conexão com o Porto de Santos. Então, o empreendimento não é de turismo ambiental, não é local, por conta disso, que ele vai receber toda a carga para descarregar no Porto de Santos, do Brasil inteiro, e ele não é de baixo impacto. E a sua operação, quer dizer, imagina ali, em torno de 500 caminhões, grandes caminhões entrando e saindo por dia. Quer dizer, poluição, chuva ácida, né? E tem a questão da serração, né? Que é um lugar de serração. Tem um perigo aí também, até para o motorista, porque... ali, o Contreiras fez um vídeo em Paranapiacaba que você não aparecia, né? Agora, o empreendimento, o empreendedor, ele poderia, a gente tem dito muito isso, lá tem 60 e poucas nascentes, 64 nascentes, me parece, nascentes, imagina, e já tem, nós seríamos aliados, até fortes, para que ele até ganhasse. Por quê? Porque tem a lei do... Ganhasse não, recebesse como produtor de água. Porque a gente entende também que aquela família tem aquela área lá, paga não sei o que lá, paga isso, paga aquilo, que já teve... Mas... Que é o que a Raquel falou, né? Então, a própria Raquel disse isso. Por exemplo, porque nós temos a lei de cobrança pelo uso da água, que garante a quem produz água, ou que a propriedade preservada que prevê o ciclo da água para reencher a represa BIRS, que a Sabesp pague por cada metro cúbico de água que ela retira. A gente paga para a Sabesp para consumir. Ele deveria receber por produzir. Olha só, infelizmente, terei que terminar o programa. Aliás, já passamos alguns minutos. Só deixa eu agradecer aqui a Mônica Matos. Valeu, Mônica. Paranapiacaba pela vida. A Mônica Matos é a Val. E para todos, é a Val. Olha, Mandi Brambilha. Um cheiro, Val. A Mandi coloca SOS Paranapiacaba é nós. E como tem mulher no movimento, hein? Virgílio? 90% mulher, né? Elis Mesquita também está nos acompanhando. Virgílio Contreiras, muito obrigado pela participação. Hoje foi jogo rápido, mas eu acredito que a mensagem, né? Os comentários como sempre aqui da dupla de ambientalistas, sempre pertinente nos seus comentários. Olha como só. Eu sou da casa, a gente fez mais só para quebrar o gelo um pouquinho aqui. Tenho que terminar, infelizmente. Muito obrigado pela atenção, uma ótima noite, um grande abraço, até amanhã. E a luta Valeu. continua, hein?